A chuva batia insistente contra os vidros do 21º andar do edifício empresarial no Meireles. Edilson Macedo Jucá ajustou os óculos de grau e suspirou, observando as luzes da beira-mar que piscavam através da cortina de água que descia do céu escuro de Fortaleza. O aroma de café frio misturado ao ar-condicionado gelado do escritório criava aquela atmosfera familiar de final de expediente que ele conhecia há mais de 15 anos. Aos 42 anos, Edilson havia construído um império tecnológico que atendia clientes em todo o Nordeste. Sua empresa, a TechNorth Solutions, ocupava 3 andares inteiros daquele prédio moderno, e ele comandava cada detalhe com a precisão cirúrgica de quem transformara controle em arte. Cada planilha revisada pessoalmente, cada contrato lido linha por linha, cada decisão filtrada através de sua aprovação final. Naquela tarde de dezembro, enquanto organizava a papelada para o último projeto do ano, seus dedos encontraram algo inesperado entre os documentos corporativos. Uma folha de papel comum, claramente arrancada de um caderno escolar, com letras trêmulas escritas em lápis de cor azul desbotado. Querido Papai Noel, por favor, me envie um pai. Não precisa ser perfeito, só precisa gostar da gente e ficar. A mamãe chora quando pensa que eu não vejo, mas eu vejo sim. Ela trabalha muito e fica cansada. Eu prometo ser menina boa e comer toda a comida. Só quero que a mamãe sorria de verdade. Com amor, Maísa. Edilson sentiu algo estranho apertar no peito. Releu a carta 3 vezes, cada palavra perfurando suas defesas cuidadosamente construídas ao longo dos anos. A letra infantil, os erros de português corrigidos com borracha, a sinceridade brutal de uma criança que não conhecia ainda a arte de mentir para si mesma. Verificou novamente os documentos ao redor. Contratos da Prefeitura de Aquirás, relatórios de desenvolvimento de software educacional, propostas para a digitalização de escolas públicas. Como uma carta pessoal havia parado ali. Seu sistema organizacional era impecável. Conceição Albuquerque, sua assistente há 8 anos, jamais cometeria um erro desse tipo. Ou cometeria? Edilson acionou o interfone. A voz familiar de Conceição respondeu imediatamente, como sempre fazia mesmo aos finais de tarde mais tardios. Sim, senhor Edilson. Conceição, preciso falar com você. Agora. 2 minutos depois, a mulher de 38 anos entrava na sala com seu jeito discreto habitual. Cabelos presos em coque baixo, blusa social bem passada, a eficiência personificada que tornara sua vida profissional uma máquina azeitada. Mas hoje havia algo diferente em seus olhos castanhos. Uma tensão quase imperceptível que seus anos de observação apurada captaram instantaneamente. Sente-se, disse ele, estendendo a carta. Explique-me isso. Conceição pegou o papel e seu rosto empalideceu visivelmente. As mãos tremeram levemente enquanto lia, e Edilson notou cada microexpressão que cruzou seus traços familiares. Senhor Edilson, eu não sei como isso foi parar aí, murmurou, mas sua voz carregava peso demais para ser apenas confusão. Conceição. Ele usou o tom que reservava para negociações importantes. Em 8 anos trabalhando comigo, você já cometeu algum erro de organização? Ela negou com a cabeça, ainda fitando a carta. Então por que começaria agora? E mais importante, por que esta carta específica despertaria tamanha reação em você? O silêncio se estendeu entre eles como a chuva lá fora, persistente e inevitável. Conceição respirou fundo e finalmente encontrou seus olhos. É minha sobrinha. Maísa é minha sobrinha. As palavras caíram no ambiente controlado do escritório como pedras em água parada. Edilson recostou-se na cadeira executiva, processando essa informação com a mesma metodicidade que aplicava a todas as situações importantes de sua vida. Sua sobrinha, repetiu sem inflexão. E a carta está aqui porque ontem eu trouxe Josilene para buscar-me depois do trabalho. Ela é professora da rede municipal e saiu tarde da escola. Maísa veio junto. Estava com a mochila cheia de trabalhos escolares. Conceição pausou, claramente lutando contra as palavras. Ela deve ter tirado a carta da mochila enquanto esperava na recepção. Eu nem percebi. Só hoje de manhã,
quando estava organizando os documentos que o senhor me pediu, que vi misturado com os papéis do projeto educacional. E não me disse nada porque... Conceição hesitou, então ergueu o queixo com determinação súbita. Porque conhece o senhor há 8 anos, senhor Edilson. Sei como o senhor é com questões pessoais. Pensei que fosse melhor resolver discretamente, sem incomodar. Edilson estudou o rosto da mulher que conhecia melhor que qualquer pessoa em sua vida atual. Conceição sabia de seus horários, suas preferências alimentares, suas manias organizacionais, seus pesadelos com reuniões mal preparadas. Sabia também que ele jamais perguntara sobre sua família, seus problemas pessoais, seus sonhos além daquele escritório. Fale-me sobre elas, disse, surpreendendo a si mesmo. Senhor, sua sobrinha e sua irmã. Josilene, é esse o nome dela? Conceição piscou várias vezes, como se não conseguisse processar o interesse repentino. Josilene é minha irmã mais nova, tem 32 anos, é professora de português na Escola Municipal do Conjunto Ceará. Criou Maísa sozinha desde que descobriu a gravidez. O pai desapareceu quando soube da criança a caminho. E como vivem? Com dificuldade, mas com dignidade. Havia orgulho genuíno na voz de Conceição. Josilene é uma excelente professora. Trabalha em 2 turnos, às vezes dá aulas particulares à noite. Maísa é uma menina esperta. Tirou notas excelentes no primeiro ano. Elas moram numa casinha pequena que conseguiram financiar. Nada luxuoso, mas é delas. Edilson voltou a observar a carta. As palavras pareciam ganhar peso a cada leitura. Só quero que a mamãe sorria de verdade. Por que ela não sorri de verdade? Conceição hesitou novamente, claramente desconfortável com tamanha abertura emocional em ambiente tão profissional. É difícil ser mãe solteira, Sr. Edilson. Josilene se sacrifica muito. Nunca reclama, mas eu vejo o cansaço. Vejo como ela se esforça para dar o melhor para Maísa com recursos limitados. E Maísa, apesar de pequena, percebe tudo. Criança tem essa sensibilidade. O pai nunca tentou contato? Robério Carneiro. Saiu de Fortaleza faz 7 anos, nunca mais deu notícia. Josilene soube por terceiros que ele teve problemas com apostas, perdeu tudo. Ela prefere assim, diz que não quer instabilidade na vida da menina. Edilson ficou em silêncio por longos minutos, observando a chuva que começava a diminuir lá fora. As luzes da cidade ganhavam definição conforme as gotas escaseavam nos vidros. Sua mente analítica processava cada informação, mas algo mais profundo se agitava em território inexplorado de seu peito. Conceição, amanhã é sábado. Você acha que sua irmã aceitaria uma visita? Os olhos de Conceição se arregalaram. Uma visita, senhor. Tenho uma proposta de trabalho para ela. Estamos desenvolvendo aquele projeto de digitalização das escolas municipais, lembra? Precisamos de professores consultores, alguém que entenda a realidade da sala de aula. Era mentira, claro, ou pelo menos era uma verdade construída instantaneamente para justificar um impulso que ele mesmo não compreendia completamente. Mas a necessidade de conhecer a autora daquela dor honesta na carta havia se tornado urgente demais para ignorar. Eu posso perguntar a ela, disse Conceição, ainda visivelmente surpresa. Mas o senhor tem certeza? Josilene é muito observadora. Se sentir que é caridade... Não é caridade, interrompeu ele, e percebeu que falava sério. É interesse genuíno. Aquela carta me fez pensar sobre coisas que não penso há muito tempo. Conceição assentiu lentamente, como se estivesse vendo uma faceta completamente nova de seu chefe. Vou ligar para ela hoje à noite. Se ela aceitar, posso dar o endereço dela para o senhor? Não, você me acompanha. Se isso for causar desconforto para ela, prefiro que haja alguém familiar por perto. O senhor quer mesmo fazer isso? Edilson pegou a carta novamente, observando os detalhes que havia memorizado. A marca de uma lágrima seca no canto inferior direito. Um pequeno desenho de coração ao lado da assinatura. A esperança crua de uma criança que ainda acreditava que adultos poderiam resolver problemas impossíveis. Conceição, em todos estes anos trabalhando comigo, já me viu demonstrar interesse por questões pessoais de funcionários? Não, senhor. Então considere esta uma primeira vez.
Ele dobrou a carta cuidadosamente e a guardou na gaveta principal de sua mesa. Marque para amanhã de tarde. E Conceição? Sim. Esta conversa fica entre nós por enquanto. Não quero criar expectativas desnecessárias. Após Conceição sair, Edilson permaneceu sozinho em seu escritório, enquanto a noite caía completamente sobre Fortaleza. As luzes do Meireles se acendiam uma a uma, criando o mosaico urbano que contemplava todos os dias havia anos. Mas hoje, pela primeira vez em muito tempo, não via apenas números e oportunidades de negócio. Via histórias. Via pessoas. Via uma menina de 7 anos pedindo ao Papai Noel o presente mais simples e impossível do mundo. Abriu novamente a gaveta e releu a carta pela 5ª vez. Cada palavra ressoava em câmaras fechadas há décadas em seu peito. A solidão que havia cultivado como proteção, de repente, pareceu menos uma fortaleza e mais uma prisão. Só quero que a mamãe sorria de verdade. Edilson fechou os olhos e, pela primeira vez desde a morte de sua mãe 20 anos atrás, permitiu-se imaginar como seria fazer alguém sorrir de verdade. O sábado amanheceu ensolarado em Fortaleza, com aquele calor úmido característico que tornava o ar denso mesmo no início da manhã. Edilson acordou mais cedo que o habitual, uma ansiedade estranha tomando conta de seu estômago enquanto tomava banho no apartamento silencioso do Meireles. Escolheu roupas cuidadosamente. Calça jeans escura, camisa social clara, sapatos casuais. Nada muito formal, mas também nada desleixado. Uma aparência que pudesse transitar entre seu mundo e um ambiente mais simples, sem parecer deslocado. Conceição o esperava na recepção do prédio às 2 da tarde, visivelmente nervosa. Usava um vestido florido que Edilson nunca havia visto, cabelos soltos por uma das poucas vezes em 8 anos de convivência profissional. Parecia uma pessoa diferente longe do ambiente corporativo. Senhor Edilson, cumprimentou ajustando a bolsa no ombro. Josilene está esperando. Ela ficou curiosa sobre a proposta. E desconfiada? Perguntou ele enquanto caminhavam até seu carro. Muito, admitiu Conceição com um sorriso nervoso. Minha irmã não é boba. Sabe que homens ricos não aparecem do nada oferecendo trabalho para professoras da periferia. Edilson assentiu, apreciando a honestidade. Dirigiu em silêncio pelas ruas de Fortaleza, saindo do Meireles em direção ao Conjunto Ceará. A mudança da paisagem urbana era gradual, mas marcante. Dos prédios espelhados e ruas largas para casas simples, comércio popular e movimento intenso de pessoas. Ali na esquina, indicou Conceição quando chegaram ao bairro. A casa azul com portão branco. Era uma residência pequena, mas bem cuidada, com jardim frontal, onde cresciam algumas plantas típicas da região. O portão tinha sinais de pintura recente e uma pequena placa artesanal indicava Família Carneiro, em letras caprichadas. Antes mesmo de Edilson desligar o motor, a porta da casa se abriu. Uma mulher alta e magra apareceu, observando o carro com cautela evidente. Cabelos castanhos presos em rabo de cavalo, vestido simples mas bem cortado, postura ereta que denunciava tanto orgulho quanto defesa. Aos seus pés, uma menina pequena se escondia meio atrás das pernas maternas, espreitando os visitantes com olhos grandes e curiosos. Aquela é Josilene, murmurou Conceição. E Maísa? Edilson saiu do carro sentindo-se subitamente inadequado. Sua vida inteira havia sido construída sobre certezas, controle e previsibilidade. Ali, diante daquela casa simples e daquela mulher que o observava com inteligência afiada, tudo parecia incerto. Josi, este é meu chefe, Edilson Macedo, disse Conceição fazendo as apresentações. Senhor Edilson, minha irmã Josilene e minha sobrinha Maísa. Josilene estendeu a mão com firmeza, um aperto que falava de força construída na necessidade. Seus olhos eram do mesmo castanho que os da filha, mas carregavam uma maturidade precoce que despertou em Edilson uma admiração inesperada. Senhor Edilson, cumprimentou com voz clara. Conceição me falou sobre uma proposta de trabalho. Por favor, me chame apenas de Edilson, disse ele, agachando-se para ficar na altura de Maísa. E você deve ser a artista que escreve cartas, não é? A menina se escondeu completamente atrás da mãe, que franziu o senho. Cartas? Que cartas? Conceição tossiu discretamente.
Talvez seja melhor conversarmos dentro? O interior da casa era pequeno, mas acolhedor. Sofá simples com almofadas coloridas, mesa de centro feita de madeira clara, paredes pintadas de amarelo suave, decoradas com desenhos infantis emoldurados com capricho. O aroma de café fresco, misturado com algum tempero que Edilson não conseguia identificar, criava uma atmosfera de lar que ele havia esquecido que podia existir. "Querem café?" ofereceu Josilene, mas sua hospitalidade vinha temperada com suspeita. "Maísa, vá brincar no quarto enquanto conversamos com as visitas." "Não, mamãe, quero ficar", protestou a menina, agora mais corajosa em território conhecido. "Maísa, na verdade", interrompeu Edilson suavemente, "gostaria que ela ficasse. O que tenho para falar diz respeito a ela também." Josilene cruzou os braços, postura defensiva total. "Explique-se." Edilson respirou fundo. Havia planejado uma abordagem gradual, uma construção cuidadosa da conversa que levasse naturalmente ao assunto. Mas diante daqueles olhos maternos protetores, decidiu pela honestidade direta. "Ontem encontrei uma carta que sua filha escreveu. Estava misturada com documentos do meu escritório por acidente", disse, tirando o papel cuidadosamente dobrado do bolso. "Depois de lê-la, precisei conhecer vocês." Josilene pegou a carta, e Edilson viu o exato momento em que reconheceu a letra da filha. Seu rosto passou por várias expressões: surpresa, constrangimento, raiva e, finalmente, uma tristeza profunda que tentou disfarçar rapidamente. "Maísa, por que você escreveu isso?" A menina baixou os olhos, mexendo nos pés descalços. "Porque é verdade, mamãe. Você fica triste às vezes." "Filha, conversar sobre nossa vida particular com estranhos..." "Eu não sou exatamente um estranho", disse Edilson gentilmente. "Conceição trabalha comigo há 8 anos. Ela fala de vocês com muito carinho." "Mesmo assim", disse Josilene entregando a carta de volta, "não entendo o que o senhor quer." Edilson olhou para Maísa, que agora o observava com interesse renovado, e sentiu algo estranho apertar em seu peito. A mesma sensação da noite anterior, quando leu a carta pela primeira vez. "Posso ser honesto com vocês?" "Por favor", disse Josilene secamente. "Tenho 42 anos e nunca fui casado. Nunca tive filhos. Construí uma empresa bem-sucedida, mas minha vida pessoal é vazia. Quando li esta carta, percebi que talvez esteja perdendo algo importante sem nem saber o que é." "O senhor quer nos usar como experimento social?" perguntou Josilene, voz cortante. "Não. Quero..." Edilson pausou, procurando palavras para algo que ele mesmo não compreendia completamente. "Quero ajudar. E talvez aprender alguma coisa no processo." "Ajudar como?" "Não sei ainda. Essa é a parte honesta. Não tenho um plano. Só sei que esta carta me tocou de uma forma que não acontece há anos." Maísa se aproximou timidamente. "Você é rico, igual nos filmes?" "Maísa", repreendeu Josilene. "Tudo bem", disse Edilson, sorrindo pela primeira vez desde que chegara. "Sim, tenho dinheiro, mas isso não resolve todos os problemas." "Resolve o problema da conta de luz", murmurou Maísa, e Josilene ficou visivelmente constrangida. "Filha, vá para o quarto, agora." "Não, deixe ela ficar", pediu Edilson. "Ela tem direito de participar da conversa." Olhou diretamente para Maísa. "Você escreveu que queria um pai. Como seria esse pai ideal?" A menina olhou para a mãe, pedindo permissão silenciosa. Josilene suspirou e assentiu. "Não sei", disse Maísa encolhendo os ombros. "Nunca tive um, mas acho que seria alguém que brincasse comigo, que ajudasse a mamãe quando ela fica cansada, que não fosse embora." As últimas palavras carregavam um peso que fez o silêncio descer sobre a sala como uma cortina pesada. "E você?", perguntou Edilson para Josilene. "O que faria um homem adequado para sua família?" "Senhor Edilson", disse ela após uma pausa longa, "não sei que jogo é este, mas não vamos participar. Somos felizes do nosso jeito. Não precisamos de salvadores." "Não estou oferecendo salvação", disse ele calmamente. "Estou oferecendo companhia, amizade, talvez ajuda mútua." "Ajuda mútua?", repetiu ela com ceticismo. "Conceição me diz que você é uma excelente professora. Minha empresa está desenvolvendo softwares educacionais.
Preciso de consultoras que entendam a realidade da sala de aula. Isso seria um trabalho real, com salário real. Josilene estudou seu rosto por longos segundos, procurando sinais de mentira ou condescendência. E a parte da companhia e amizade? Seria consequência natural, espero. Não tenho muitos amigos. Na verdade, não tenho nenhum. Maísa riu. Como assim nenhum amigo? Todo mundo tem amigo. Nem todo mundo, disse Edilson, olhando para ela. Às vezes as pessoas ficam tão ocupadas trabalhando que esquecem de fazer amigos. Isso é triste, declarou a menina com a sinceridade brutal da infância. É, concordou ele. É muito triste. Conceição, que havia permanecido silenciosa durante toda a conversa, finalmente se manifestou. Josi, posso te garantir que ele não é má pessoa. Rígido, sim. Controlador, sim. Mas não é ruim. Obrigada pelo endosso, disse Edilson secamente. É a verdade, sorriu Conceição. O senhor lembra do aniversário de todos os funcionários. Manda flores quando alguém está doente. Nunca demitiu ninguém por erro honesto, só não demonstra afeto facilmente. Josilene ficou em silêncio, claramente pesando prós e contras. Maísa se aproximou mais de Edilson. Você sabe brincar? Não, admitiu ele. Mas posso aprender. Minha mãe diz que todo mundo pode aprender tudo, só precisa ter vontade. Sua mãe é sábia. Josilene suspirou profundamente. Tudo bem, mas com condições. Escuto. Primeira condição. Se isto for caridade disfarçada, pare agora. Tenho orgulho. Entendido. Segunda condição. Maísa não pode se acostumar com luxos que não podemos manter. Se você desaparecer da vida dela, não quero que ela sofra comparando nossa realidade com a sua. Justo. Terceira condição. Nada de dinheiro, presentes caros ou pagamento de contas. Se quiser ajudar, ensine a pescar, não dê o peixe. Concordo. E última condição. Qualquer sinal de que você está brincando com nossos sentimentos acabou. Não aceito que minha filha seja machucada. Edilson assentiu solenemente. Aceito todas as condições. E posso acrescentar uma da minha parte? Qual? Sejam honestas comigo. Se eu fizer alguma coisa errada, me digam. Não tenho experiência com famílias. Vou errar muito. Maísa bateu palmas. Então você vai ser nosso amigo? Se vocês me deixarem, disse ele, e percebeu que falava com sinceridade absoluta. Posso te mostrar meus desenhos? Perguntou a menina, já correndo em direção ao quarto. Maísa, deixe o Sr. Edilson em paz, disse Josilene, mas sua voz havia perdido a dureza anterior. Edilson, corrigiu ele, e eu adoraria ver seus desenhos. Enquanto seguia a menina animada até o quarto pequeno, decorado com cartazes de personagens infantis, Edilson sentiu algo estranho acontecendo em seu peito. Uma leveza que não sentia há anos, como se uma porta há muito trancada estivesse sendo aberta lentamente. Do lado de fora, ouviu Josilene conversar baixinho com Conceição. Você tem certeza de que ele é confiável? Tenho, respondeu Conceição. E Josi? Acho que ele precisa de vocês tanto quanto vocês podem precisar dele. Edilson sorriu para si mesmo, enquanto Maísa espalhava desenhos sobre a cama pequena, tagarelando sobre cada rabisco colorido como se fossem obras de arte. Talvez Conceição estivesse certa. Talvez aquela carta perdida tivesse encontrado exatamente onde precisava chegar. As semanas que se seguiram ao primeiro encontro trouxeram uma rotina nova e estranha para a vida ordenada de Edilson. 3 sábados já haviam se passado desde aquela tarde na Casa Azul do Conjunto Ceará, e ele se pegou aguardando ansiosamente esses encontros como nunca havia esperado por nada em sua vida adulta. Josilene havia aceitado o trabalho de consultoria, e isso lhes dava uma desculpa respeitável para os encontros regulares. Edilson descobriu que ela era ainda mais inteligente do que Conceição havia sugerido. Suas observações sobre o sistema educacional eram precisas e suas sugestões para o software eram práticas e inovadoras. Naquela manhã de janeiro, ele dirigia novamente pelas ruas familiares em direção ao Conjunto Ceará, mas desta vez com um propósito diferente. Havia prometido a Maísa que a levaria ao Dragão do Mar no domingo, e hoje era o dia do cumprimento da promessa. Quando chegou à casa,
encontrou a menina já esperando na porta, vestindo um vestidinho amarelo que Edilson suspeitou ser sua roupa mais bonita. Seus cabelos estavam presos em 2 tranças decoradas com lacinhos coloridos, e ela pulava de um pé para o outro em pura ansiedade. Edilson, Edilson, você veio! Gritou correndo em sua direção assim que ele saiu do carro. Claro que vim, disse ele, agachando-se para receber o abraço entusiástico que se tornara parte natural de seus encontros. Promessa é promessa. Josilene apareceu na porta, secando as mãos em uma toalha. Usava uma blusa simples e calça jeans, cabelos soltos nos ombros. Edilson notou que ela parecia mais relaxada do que nas primeiras vezes que se encontraram, embora ainda mantivesse aquela postura de cautela maternal. Tem certeza de que não se incomoda em nos levar? Perguntou ela. Posso pagar as passagens de ônibus. Josilene, disse ele, usando o tom paciente que havia aprendido a empregar com ela. Já conversamos sobre isso. É um prazer para mim. E era verdade. Nas últimas semanas, Edilson descobrira que sentia prazer em coisas simples que antes considerava perda de tempo. Ajudar Maísa com a lição de casa, escutar Josilene falar sobre seus alunos problemáticos, compartilhar um café simples na mesa pequena da cozinha delas. Mamãe, posso sentar na frente? Perguntou Maísa já correndo em direção ao carro. Não, filha. Banco de trás, como sempre. Mas o Edilson deixa... Maísa. A menina fez bico, mas obedeceu. Durante o trajeto até o Centro Cultural, ela tagarelou incessantemente sobre tudo que via pela janela, fazendo perguntas que variavam do científico ao absurdo, com a rapidez típica de uma mente infantil curiosa. Por que prédio não cai? De onde vem o nome das ruas? Por que algumas pessoas moram na rua? Você já foi em outros países? Por que você não tem filhos? Esta última pergunta fez Josilene se virar imediatamente. Maísa, não se fazem perguntas pessoais assim. Tudo bem, disse Edilson, estacionando próximo ao Centro Cultural. É uma pergunta natural. Olhou pelo retrovisor para os olhos curiosos da menina. Nunca encontrei a pessoa certa para casar e ter filhos. E agora? Insistiu Maísa com a persistência implacável da infância. Maísa, repreendeu Josilene novamente, com as bochechas levemente coradas. Agora estou conhecendo pessoas especiais, respondeu Edilson, olhando significativamente para Josilene antes de sair do carro. O Dragão do Mar estava movimento naquele domingo ensolarado. Famílias inteiras passeavam pelos espaços externos. Crianças corriam entre as instalações artísticas, e o som de músicas diversas criava um ambiente festivo, que contrastava completamente com os ambientes corporativos que Edilson frequentava habitualmente. Por onde vocês querem começar? Perguntou ele, genuinamente perdido naquele território desconhecido. Planetário! Gritou Maísa saltitando. Quero ver as estrelas. Não tem sessão agora, disse Josilene, consultando um folheto. Mas tem uma exposição de arte que pode ser interessante. Caminharam juntos pelos corredores do Centro Cultural, Maísa entre eles, segurando a mão de ambos de forma absolutamente natural. Edilson sentiu-se estranho com aquela configuração. Eles pareciam uma família para qualquer observador externo. A ideia o deixou simultaneamente desconfortável e agradado. Na exposição de arte contemporânea, Maísa se encantou com uma instalação interativa que projetava luzes coloridas quando as pessoas se movimentavam. Correu de um lado para outro, criando padrões luminosos, enquanto ria com abandono total. Ela está adorando, observou Josilene sorrindo enquanto observava a filha brincar. E você? Perguntou Edilson. Está gostando? Estou, admitiu ela, olhando-o diretamente. Obrigada por isso. Fazia tempo que não a via tão animada. Obrigado você por me deixar fazer parte disso. Ficaram em silêncio por alguns momentos, observando Maísa explorar o espaço com a energia inesgotável da descoberta. Posso fazer uma pergunta? Disse Josilene finalmente. Claro. Por que realmente está fazendo isso? E não me diga que é só pela carta. Homens como você não mudam a vida inteira por causa de uma carta de criança. Edilson considerou a pergunta cuidadosamente. Nas últimas semanas, havia refletido muito sobre suas próprias motivações, tentando entender o impulso que o trouxera até ali.
Sabe quando você está tão acostumado com uma rotina que nem percebe que está infeliz? Disse ele lentamente. Era assim que eu vivia. Trabalho, casa, trabalho, casa. Muito sucesso profissional, zero sucesso pessoal. A carta da Maísa foi como um espelho que me mostrou o que estava perdendo. E o que estava perdendo? Conexão verdadeira. Propósito além do financeiro. A sensação de ser importante para alguém por razões que não envolvem dinheiro ou negócios. Josilene assentiu, como se entendesse perfeitamente. E não tem medo de se decepcionar. Nossa vida é bem diferente da sua. Não temos luxos, nem viagens para o exterior, nem jantares em restaurantes caros. Eu não quero sua vida, disse Edilson calmamente. Quero fazer parte dela. São coisas diferentes. Edilson, Josi, venham ver, gritou Maísa de longe, apontando para outra instalação. Passaram o resto da manhã explorando o centro cultural, almoçaram no restaurante simples do local, onde Edilson insistiu em pagar apesar dos protestos de Josilene, e depois caminharam pela praia de Iracema. Maísa nunca havia visto o mar de tão perto, o que surpreendeu Edilson. Fortaleza era uma cidade costeira, mas a realidade de muitas famílias de baixa renda não incluía passeios regulares à praia. "Posso tirar os sapatos?" perguntou a menina, olhando para as ondas com fascínio. "Pode", disse Josilene, "mas não se afaste." Maísa correu em direção à água, gritando de alegria quando as ondas pequenas molharam seus pés. Edilson e Josilene caminharam atrás dela, mantendo distância segura, mas permitindo sua exploração. "Ela é uma menina especial", disse Edilson, observando Maísa construir um castelo improvável na areia molhada. "É o melhor presente que já recebi na vida", respondeu Josilene com emoção genuína, mesmo tendo vindo em circunstâncias difíceis. "Você se arrepende de ter ficado grávida tão jovem?" "Nunca, nem por um segundo." Sua voz estava carregada de convicção absoluta. "Me arrependo de ter confiado no pai dela, mas nunca me arrependo de ela existir." "Ele sabe que perdeu algo incrível?" Josilene o olhou com uma expressão que Edilson não conseguiu decifrar completamente. "Não sei se sabe. E não me importa mais. Levei muito tempo para parar de esperar que ele voltasse e assumisse suas responsabilidades. Agora só me importa proteger minha filha de mais decepções." A observação foi feita de forma casual, mas Edilson entendeu o recado implícito. Era um aviso e uma confissão ao mesmo tempo. "Posso prometer que não vou desaparecer sem explicações", disse ele cuidadosamente. "Se por alguma razão precisar me afastar, vocês saberão o porquê." "Isso é importante", admitiu ela. "Para mim e especialmente para ela." Maísa correu de volta para eles toda molhada e com areia nos cabelos. "Posso levar conchinhas para casa?" perguntou, mostrando as mãos cheias de pequenos tesouros marinhos. "Pode", disse Edilson, "mas vamos lavar bem antes de colocar no carro. Você vai me ajudar a fazer um aquário de mentirinha com elas?" Edilson olhou para Josilene pedindo permissão silenciosa. "Se sua mãe deixar, posso vir sábado que vem e fazemos juntos." "Pode, mamãe." "Por favor?" "Pode", concedeu Josilene, sorrindo para a filha. "Mas primeiro você vai tomar um banho bem tomado quando chegarmos em casa." Durante o trajeto de volta, Maísa adormeceu no banco traseiro, cansada pela tarde de aventuras. O carro ficou em silêncio confortável. Apenas o som do trânsito de Fortaleza e a respiração suave da menina. "Edilson", disse Josilene baixinho, "posso te fazer outra pergunta?" "Sempre." "O que você quer que aconteça entre nós?" A pergunta foi direta, sem rodeios, no estilo que ele estava aprendendo a reconhecer como característico dela. "Honestamente, não sei", admitiu ele. "Sei que gosto de estar com vocês. Sei que me sinto mais humano quando estou aqui. Sei que quando acordo nas manhãs de sábado, pela primeira vez em anos, tenho algo para esperar além do trabalho. E isso é suficiente?" "Por enquanto, sim. E para você?" Josilene ficou em silêncio por alguns minutos, olhando pela janela as ruas que levavam para casa. "Para mim também é suficiente por enquanto", disse finalmente. "Mas tenho medo." "De quê?" "De que Maísa se acostume demais. De que eu me acostume demais. De que quando você cansar da novidade, nós fiquemos com um vazio ainda maior do que o que já tínhamos." Edilson estacionou em frente à Casa Azul e se virou para olhá-la diretamente.
Josilene, posso te fazer uma promessa? Que promessa? Se um dia eu perceber que isto não está funcionando, vou conversar honestamente com vocês antes de tomar qualquer decisão. Não vou simplesmente sumir. E se for eu que perceber que não está funcionando? Aí você me diz e conversamos como adultos. Ela estendeu a mão para ele. Acordo? Edilson apertou sua mão, sentindo a força e a determinação naqueles dedos calejados pelo trabalho. Acordo. Carregaram Maísa dormindo para dentro de casa e Edilson esperou enquanto Josilene a colocava na cama. Quando ela voltou à sala, havia uma expressão diferente em seu rosto. O que foi? Perguntou ele. Ela estava sorrindo dormindo, disse Josilene, a voz ligeiramente embargada. Fazia muito tempo que não havia sorrir dormindo. Edilson sentiu aquela sensação familiar no peito, a mesma que sentia toda vez que percebia como estava começando a importar-se genuinamente com aquelas duas pessoas. Até sábado? Perguntou ele na porta. Até sábado, confirmou ela. E Edilson? Sim? Obrigada. Por hoje e por tudo. Foi um dia muito bom. Dirigindo de volta para seu apartamento silencioso no Meireles, Edilson percebeu que havia passado um domingo inteiro sem pensar em trabalho uma única vez. A descoberta o surpreendeu tanto quanto o fato de que isso não o incomodava absolutamente. Fevereiro trouxe um calor mais intenso para a Fortaleza, e com ele, mudanças inesperadas que testaram a nova rotina que Edilson havia criado com Josilene e Maísa. Eram 2 semanas desde o passeio ao Dragão do Mar, e os encontros de sábado haviam se tornado a parte mais esperada de sua semana. Naquela quinta-feira, porém, Conceição apareceu em seu escritório com uma expressão preocupada que imediatamente chamou sua atenção. Ela bateu na porta de forma hesitante, diferente de sua confiança habitual. Senhor Edilson, posso falar com o senhor? Claro, Conceição. Entre. Ela fechou a porta atrás de si e ficou em pé diante da mesa, visivelmente desconfortável. É sobre minha irmã, sobre Josilene. Edilson levantou os olhos dos documentos que estava revisando, imediatamente alerta. O que aconteceu? Ela não queria que eu contasse, mas acho que o senhor deve saber. Conceição respirou fundo. Robério apareceu. O nome caiu no escritório como uma pedra em água parada. Edilson sentiu algo gelado se espalhar pelo seu estômago. O pai da Maísa? Sim. Apareceu ontem na escola onde ela trabalha, esperando na porta quando ela saiu. Falou que soube que ela estava envolvida com um homem rico e que queria conversar sobre a filha deles. Edilson se recostou na cadeira, processando a informação. Durante todas as suas conversas com Josilene, Robério havia sido uma figura abstrata do passado, alguém que havia causado dor, mas que pertencia a um tempo superado. Como ela reagiu? Mal, muito mal. Chegou em casa tremendo, chorando. Disse que ele estava diferente, mais magro, com a aparência de quem não está bem de vida. Falou que tinha direitos sobre Maísa e que não ia deixar que um estranho comprasse sua família. Ele ameaçou vocês? Não exatamente, mas disse que ia voltar, que queria conhecer a situação da filha e decidir se aprovava ou não. Edilson sentiu uma raiva surda crescer no peito, uma emoção que o surpreendeu pela intensidade. Não tinha direitos sobre Josilene ou Maísa, não oficialmente, mas a ideia de alguém perturbando a paz que elas haviam encontrado o deixava furioso. Onde ele está ficando? Não sabemos. Josilene disse que ele não quis dar detalhes, só falou que estava resolvendo a vida e que voltaria para conversar no fim de semana. E Maísa sabe? Não. Josilene não contou nada para ela ainda. Está tentando decidir como lidar com a situação. Edilson ficou em silêncio por alguns momentos, sua mente analítica trabalhando nas possibilidades e suas respectivas consequências. Conceição, você acha que ele realmente quer ser pai ou está atrás de alguma coisa? Senhor Edilson, disse ela com uma expressão triste, Robério sumiu quando soube da gravidez. Ficou 7 anos sem dar notícia. Agora aparece justamente quando alguém está ajudando minha irmã? Não acredito em coincidência. O que Josilene quer fazer? Está confusa. Uma parte dela sempre esperou que ele voltasse e assumisse as responsabilidades. Outra parte tem medo do que isso pode causar para Maísa. E tem uma terceira parte que está com raiva de ele aparecer justamente agora. Agora que
Conceição o olhou diretamente. Agora que ela estava começando a ser feliz de novo. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Edilson sentiu o peso da responsabilidade que havia assumido sem perceber. Não era mais apenas sua própria felicidade em jogo. O que você acha que eu devo fazer? Não sei, admitiu Conceição. Mas sei que minha irmã vai precisar de apoio. E Maísa também. Ela disse que não queria que você me contasse. Isso significa que não quer minha opinião sobre o assunto? Acho que significa que ela tem medo da sua reação. Medo de que você decida que a situação ficou complicada demais. Edilson considerou isso. Era verdade que sua vida havia sido construída em torno da previsibilidade e do controle. Drama familiar e ex-namorados problemáticos definitivamente não faziam parte do seu planejamento original. Conceição, pode sair mais cedo hoje? Quero que você vá para a casa de sua irmã. Diga que eu vou passar lá às 7 da noite. Tem certeza? Tenho. E Conceição? Diga a ela que não estou fugindo. Conceição sorriu pela primeira vez desde que entrara no escritório. Vou dizer. Às 7 horas da noite, Edilson estava na porta da Casa Azul, nervoso de uma forma que não sentia desde a adolescência. Josilene abriu a porta com olhos inchados de choro, tentando disfarçar o estado emocional com um sorriso forçado. Edilson, não esperava você hoje. Conceição me contou, disse ele direto ao ponto. Posso entrar? Ela hesitou por um momento, então se afastou para deixá-lo passar. A casa tinha um silêncio diferente do habitual, carregado de tensão. Onde está Maísa? No quarto fazendo lição. Conceição está ajudando ela. Ótimo. Podemos conversar. Sentaram-se na sala pequena, mas a distância entre eles no sofá parecia maior que de costume. Josilene, me conte o que aconteceu, desde o início. Ela suspirou profundamente e começou a narrar o encontro com Robério. Sua voz tremia em alguns momentos, e Edilson teve que se controlar para não interrompê-la com expressões de raiva. Ele disse que tem direitos como pai, terminou ela. E tecnicamente ele tem. Nunca assinamos nada oficial. Nunca houve abandono legal. Aos olhos da lei ele continua sendo o pai dela. E você, o que quer que aconteça? Não sei, disse ela, as lágrimas finalmente escapando. Uma parte de mim sempre quis que ele voltasse e assumisse as responsabilidades. Maísa merecia ter um pai. Mas agora tenho medo. Medo de quê? De que ele apareça na vida dela, faça promessas que não vai cumprir e depois desapareça de novo. Maísa é pequena, mas não é boba. Ela já perguntou sobre o pai algumas vezes. Se ele aparecer, criar expectativas e depois sumir, pode destruir ela, completou Edilson. Exatamente. E tem outra coisa, continuou Josilene, olhando para ele com uma expressão vulnerável que partiu seu coração. Tenho medo de que você decida que isso é complicação demais para você. Edilson se moveu no sofá, ficando mais próximo dela. Josilene, me escute bem. Eu não vou embora por causa do Robério. Como você pode ter certeza? Tudo isso é novo para você. Não é obrigado a lidar com drama de ex-namorado. Não é drama de ex-namorado, disse ele firmemente. É sobre duas pessoas que se tornaram importantes para mim. Se há algo ameaçando a felicidade de vocês, é problema meu também. Edilson, deixe-me terminar. Nas últimas semanas, vocês mudaram minha vida de uma forma que eu nem sabia que era possível. Pela primeira vez em anos, acordo feliz. Trabalho menos, porque tenho algo melhor para fazer nos fins de semana. Sorrio no trânsito porque estou pensando em alguma coisa engraçada que Maísa disse. Ele pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Não vou abandonar isso por causa de um homem que teve 7 anos para aparecer e só o fez quando soube que vocês estavam bem. Josilene o olhou através das lágrimas. E se ele quiser exercer os direitos de pai? Então, vamos lidar com isso juntos, mas ele não vai aparecer e desarrumar a vida de vocês sem que alguém esteja do lado de vocês. Você nem me conhece direito ainda. Como pode ter certeza de que vale a pena se envolver nisso? Edilson tomou as mãos dela nas suas, sentindo as marcas de trabalho nos dedos delicados. Posso te fazer uma pergunta? Ela assentiu. Você se importa comigo? Como homem, não apenas como amigo de Maísa? A pergunta a pegou desprevenida.
Ela ficou em silêncio por longos segundos, estudando o rosto dele. Me importo, admitiu finalmente. Mais do que pensei que fosse possível tão rápido. Então confie em mim quando digo que vá longo para mim também. Nesse momento, Maísa apareceu correndo da direção do quarto. Edilson, você veio? Tia Conceição disse que você ia vir, mas eu não acreditei porque não é sábado. A alegria genuína da menina contrastava drasticamente com o clima tenso da sala. Ela pulou no sofá entre eles, completamente alheia à conversa que havia interrompido. Você vai jantar com a gente? Mamãe fez macarronada. Edilson olhou para Josilene pedindo permissão silenciosa. Se sua mãe deixar... Claro, disse Josilene, secando discretamente os olhos. Está convidado. Durante o jantar, Conceição foi embora depois de um abraço apertado em sua irmã e um olhar significativo para Edilson. A atmosfera ficou mais leve com as histórias de Maísa sobre escola e seus desenhos mais recentes. Edilson, disse a menina depois de terminar o macarrão. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você vai ser meu pai? A pergunta caiu sobre a mesa como um raio. Josilene engasgou com a água, Edilson sentiu o sangue subir ao rosto e Maísa continuou olhando para ele com a curiosidade inocente de sempre. Maísa, disse Josilene, claramente constrangida. Foi só uma pergunta, defendeu-se a menina. As amigas da escola têm pai. Eu queria ter também. E eu gosto do Edilson. Edilson respirou fundo. Todas as conversas teóricas do mundo não o haviam preparado para aquele momento de sinceridade absoluta. Maísa, disse ele cuidadosamente, ser pai é uma responsabilidade muito grande. É uma decisão que os adultos precisam tomar com cuidado. Mas você gosta da gente? Gosto muito. E você é bom comigo e com a mamãe? Tento ser. Então pode ser meu pai? A lógica infantil era irrefutável e devastadora ao mesmo tempo. Edilson olhou para Josilene, que estava visivelmente emocionada. Esse é um assunto que eu e sua mãe precisamos conversar muito primeiro, disse ele honestamente. Mas posso te garantir que, seja o que for que aconteça, vou sempre querer ser seu amigo. Tá bom, disse Maísa, aparentemente satisfeita com a resposta. Posso ver televisão? Pode, disse Josilene, ainda processando a conversa. Quando ficaram sozinhos na cozinha arrumando a louça, o silêncio era carregado de tudo que não havia sido dito. Sinto muito, disse Josilene finalmente. Ela é muito direta. Não se desculpe, ela foi honesta. É uma qualidade que admiro. E você? Foi honesto na resposta? Edilson parou de secar o prato que tinha nas mãos e olhou para ela. Sim, foi a resposta mais honesta que já dei na vida. Mesmo com toda essa confusão do Robério, especialmente por causa da confusão do Robério, disse ele, surpreendendo-se com sua própria convicção. Maísa merece ter alguém que lute por ela. E você também. Josilene se virou para ele, e pela primeira vez desde que se conheceram, Edilson viu nela não apenas a mãe protetora ou a mulher forte, mas uma pessoa vulnerável que precisava tanto de apoio quanto ele precisava de propósito. Edilson, murmurou ela, tenho muito medo de me machucar de novo. Eu também, admitiu ele, mas tenho mais medo de perder esta chance. Eles ficaram assim por um momento, no espaço pequeno da cozinha, o mundo exterior temporariamente esquecido. Então Maísa gritou da sala. Edilson, vem ver o desenho que eu fiz para você. O momento se quebrou, mas algo havia mudado entre eles. Uma decisão silenciosa havia sido tomada. Vou ficar até ela dormir, disse ele. Se você deixar. Fico feliz se você ficar, respondeu ela. E havia uma promessa naquelas palavras que ia muito além daquela noite específica. Enquanto assistia um desenho animado no sofá pequeno, Maísa adormecida entre eles, Edilson pensou que o problema do Robério ainda estava lá, aguardando resolução. Mas agora eles não estavam mais enfrentando sozinhos. O sábado chegou carregado de tensão. Edilson acordou mais cedo que o normal em seu apartamento no Meireles. Uma ansiedade estranha, tomando conta de seus pensamentos. Robério havia prometido voltar no fim de semana, e a incerteza sobre quando e como isso aconteceria deixava todos em estado de alerta. Decidiu ir mais cedo para a casa de Josilene. Chegou às 9 da manhã, encontrando-a na cozinha preparando café com movimentos mecânicos que denunciavam sua própria ansiedade.
Maísa ainda dormia, aproveitando a manhã de sábado. Como passou a noite? Perguntou ele, beijando-lhe a testa num gesto que se tornara natural entre eles. Mal. Quase não dormi, admitiu ela, servindo-lhe uma xícara do café forte que havia aprendido a apreciar. Fico imaginando o que ele vai dizer, o que vai querer, como Maísa vai reagir. Conversou com ela sobre o pai ontem à noite? Não consegui. Como explico para uma criança de 7 anos que o pai que ela nunca conheceu pode aparecer e bagunçar nossa vida? Antes que Edilson pudesse responder, o som de alguém batendo na porta cortou a conversa. Ambos se entreolharam, sabendo instintivamente que o momento havia chegado. Josilene foi até a porta com passos hesitantes. Edilson ficou na cozinha, mas posicionou-se onde pudesse ver e intervir se necessário. Robério, ouviu ela dizer, voz controlada mas tensa. Josi, posso entrar? A voz masculina era mais grave que Edilson havia imaginado, carregada de um sotaque cearense mais acentuado que o de Josilene. Depende. Veio conversar civilizadamente ou causar problema? Vim conversar sobre nossa filha. Houve uma pausa. Edilson podia sentir a hesitação de Josilene. Entre. Mas fale baixo. Ela ainda está dormindo. Robério entrou na sala e Edilson pode vê-lo pela primeira vez. Alto, magro demais, cabelos desalinhados, roupas simples mas limpas. Havia uma inquietação em seus movimentos que sugeria nervosismo ou algo mais problemático. A casa está bonita, comentou Robério, olhando ao redor. Diferente de quando eu estava aqui. Muito mudou em 7 anos, disse Josilene secamente. Foi então que Robério notou Edilson na cozinha. Seus olhos se estreitaram imediatamente. E este deve ser o famoso homem rico. Edilson se aproximou, estendendo a mão numa tentativa de manter a civilidade. Edilson Macedo. Prazer conhecê-lo. Robério olhou para a mão estendida por um momento antes de apertar brevemente, mais por obrigação social que por cordialidade. Robério Carneiro, pai da Maísa. A ênfase na última palavra foi deliberada e provocativa. Edilson manteve a expressão neutra. Imagino que quer conversar com Josilene sobre sua filha. Posso sair se preferirem privacidade. Na verdade, disse Robério, sentando-se no sofá sem ser convidado. Quero falar com vocês dois. Afinal, pelo que soube, você está muito envolvido na vida da minha família. Robério, alertou Josilene, sentando-se numa cadeira. Cuidado com o tom. Que tom? Só quero entender a situação. Ele olhou diretamente para Edilson. Você está namorando a mãe da minha filha. Está bancando vocês, está fazendo o papel de pai. Tenho o direito de saber que tipo de homem está perto da minha criança. A acusação sobre bancar atingiu exatamente onde Robério pretendia. Josilene se levantou imediatamente. Ele não está me bancando. Nunca aceitei dinheiro dele. E você não tem moral para questionar quem está perto de Maísa depois de 7 anos sumido. Sumido? Eu estava tentando me reerguer, tentando virar homem para poder criar minha filha direito. Durante 7 anos? Questionou Josilene com sarcasmo. Que reerguer foi esse que demorou tanto? Robério ficou em silêncio por um momento, claramente desconfortável. Tive problemas, mas agora estou bem. Tenho trabalho fixo. Estou morando numa pensão decente em Messejana. Posso contribuir para o sustento dela. Onde você estava trabalhando? Perguntou Edilson calmamente. Por que quer saber? Curiosidade profissional. Trabalho com tecnologia. Sempre me interesso pela área de trabalho das pessoas. Construção civil. Ajudante de pedreiro. Bom trabalho, disse Edilson genuinamente. Honesto e necessário. A resposta claramente desarmou Robério, que esperava condescendência ou desprezo. É sim. E onde pretende morar com Maísa quando ela for visitá-lo? Perguntou Josilene. Como assim? Robério, você sumiu da vida dela. Se quer exercer direitos de pai agora, precisa estar preparado para responsabilidades de pai. Maísa vai precisar de quarto próprio, escola próxima, estabilidade. Já ainda estou organizando isso. Edilson observou a conversa, notando como Robério se esquivava de detalhes práticos. Havia algo na postura do homem
que sugeria que ele não havia pensado realmente nas implicações de sua decisão de voltar. Posso fazer uma pergunta? Disse Edilson. O que exatamente o trouxe de volta agora, depois de tanto tempo? Robério o encarou defensivamente. Sou o pai dela. Tenho direitos. Sim, mas o que mudou? Por que agora? Soube que vocês estavam juntos. Achei que devia conhecer a situação da minha filha. Como soube? Perguntou Josilene, franzindo o senho. Robério hesitou. Alguém me contou. Quem? Faz diferença? Faz sim, disse Edilson, sua voz adquirindo o tom analítico que usava em negócios. Porque sugere que alguém está acompanhando a vida de Josilene e Maísa e reportando para você. E isso é preocupante. Ninguém está acompanhando ninguém. Fortaleza não é tão grande assim. As pessoas se conhecem, conversam. Mas você não mora em Fortaleza há anos, observou Josilene. Como alguém daqui saberia onde te encontrar? Robério estava visivelmente desconfortável agora. Olha, isso não importa. O que importa é que estou aqui agora, querendo ser pai da minha filha. E o que isso significa na prática? Perguntou Edilson. Significa que quero conhecê-la, passar tempo com ela, ajudar no sustento. E significa que quer que eu saia de cena? Completou Edilson diretamente. Se você realmente se importa com o bem dela, vai entender que ela precisa do pai verdadeiro dela. Foi nesse momento que uma voz pequena e sonolenta veio da direção dos quartos. Mamãe, tem gente conversando? Todos se viraram para ver Maísa parada na entrada da sala, de pijama, cabelos desarrumados, esfregando os olhos. Seu olhar passou pelos 3 adultos, notando a tensão no ar. Bom dia, minha princesa, disse Josilene, forçando um sorriso. Veio cumprimentar o pessoal? Maísa se aproximou de Edilson primeiro, como sempre fazia, recebendo um abraço e um beijo no alto da cabeça. Então olhou para o homem estranho sentado em seu sofá. Quem é você? O silêncio que se seguiu foi carregado de peso. Robério olhou para Josilene, claramente esperando que ela fizesse a apresentação. Maísa, disse Josilene cuidadosamente, este é o Robério. Ele é seu pai. A menina olhou para Robério com curiosidade pura, sem o reconhecimento ou emoção que ele claramente esperava. Meu pai? Mas eu nunca te vi. Eu sei, filha. Papai esteve longe, mas agora voltou para conhecer você. Maísa continuou olhando para ele com a honestidade brutal da infância. Por que você foi embora? A pergunta simples atingiu Robério como um soco. Ele abriu e fechou a boca algumas vezes antes de conseguir responder. Papai tinha problemas para resolver. Precisava ficar longe até conseguir cuidar de você direito. E agora você consegue? Consigo sim. Maísa assentiu lentamente, processando a informação. Então se virou para Edilson. E você ainda vai ser meu amigo? Sempre, respondeu Edilson sem hesitar. Mesmo se eu tiver um papai de verdade agora? A pergunta inocente cortou o coração de todos os adultos presentes por motivos diferentes. Maísa, disse Josilene gentilmente, ter um pai não significa que você perde seus amigos. Ah, tá bom então. A menina pareceu satisfeita com a explicação. Posso tomar café da manhã? Claro, amor, vou preparar. Enquanto Josilene saía para a cozinha com Maísa, Edilson e Robério ficaram sozinhos na sala. O silêncio se estendeu até que Robério falou. Ela nem me reconheceu como pai. São 7 anos, disse Edilson sem crueldade. Ela não tem memória sua. E você? Vai disputar ela comigo? Edilson considerou a pergunta cuidadosamente. Não vou disputar uma criança como se fosse um prêmio. Mas também não vou abandonar 2 pessoas que se tornaram importantes para mim só porque você decidiu voltar. Mesmo sabendo que você é apenas um substituto? Mesmo sabendo que você é o pai biológico, respondeu Edilson. Mas pai não é só genética, Robério. É presença, cuidado, responsabilidade, coisas que você pode aprender a fazer se realmente quiser. Robério o encarou por um momento, claramente tentando decidir se deveria se ofender ou refletir sobre as palavras. Você está dizendo que posso ficar e você também fica? Estou dizendo que o que importa é o que é melhor para Maísa. Se você realmente quer ser pai dela, vai ter que provar isso com ações, não apenas com direitos legais. E se eu provar?
Então ela vai ter a sorte de ter duas figuras paternas que se importam com ela. Josilene voltou nesse momento, carregando uma bandeja com café da manhã. Maísa quer que todo mundo tome café junto, anunciou. Ela disse que família nova tem que comer junto. Robério e Edilson se entreolharam, cada um processando as implicações daquelas palavras inocentes. Família nova, repetiu Robério em voz baixa. É assim que ela vê a situação, explicou Josilene. Para ela é simples. Agora tem mais gente que gosta dela. Durante o café da manhã, Maísa tagarelou naturalmente, dividindo a atenção entre os dois homens sem favoritismo aparente. Perguntou a Robério sobre onde ele morava, o que fazia no trabalho, se ele sabia andar de bicicleta. Perguntou a Edilson se ainda iam fazer o aquário de conchinhas que haviam prometido. Para um observador externo, poderiam parecer uma família incomum, mas funcional. Robério, disse Josilene quando Maísa saiu para brincar no quintal. Se você realmente quer ser pai dela, vamos estabelecer algumas regras. Que tipo de regras? Primeiro, nada de promessas que você não pode cumprir. Segundo, nada de críticas ao Edilson na frente dela. Terceiro, se você desaparecer de novo, não volta mais. E eu estabeleço uma regra também, disse Robério, olhando para Edilson. Se você está realmente aqui pelo bem dela e não para brincar de família, prove isso ficando mesmo com toda essa complicação. Aceito, disse Edilson sem hesitar. Então estamos entendidos, disse Josilene. Maísa vai ter dois homens que se importam com ela, e vocês dois vão ter que aprender a conviver. Robério e Edilson se entreolharam novamente, cada um avaliando o outro com nova perspectiva. Pode dar certo, disse Robério finalmente. Pode, concordou Edilson. Do quintal chegava o som da risada de Maísa enquanto brincava, alheia às complexidades adultas que se desenrolavam ao seu redor. Para ela, simplesmente tinha ganhado uma família maior. E talvez, pensou Edilson, a sabedoria infantil fosse exatamente o que todos eles precisavam para navegar naquela nova realidade. Março trouxe uma rotina inédita para todos. Robério começou a aparecer aos domingos, criando uma dinâmica familiar que ninguém havia planejado, mas que, surpreendentemente, estava funcionando. Edilson mantinha seus sábados, Robério tinha seus domingos, e Maísa prosperava com toda a atenção. Naquele domingo ensolarado, Edilson chegou à casa do Conjunto Ceará mais cedo que o combinado. Havia passado a noite anterior pensando numa ideia que queria propor, mas encontrou uma cena que não esperava. No quintal pequeno dos fundos, Robério estava agachado ao lado de Maísa, ambos com as mãos sujas de terra plantando mudas numa horta improvisada. A menina ria enquanto explicava algo animadamente para o pai, que ouvia com atenção genuína. Edilson, gritou ela ao vê-lo. Vem ver. O papai Robério está me ensinando a plantar. O título Papai Robério havia surgido naturalmente na segunda visita dele, quando Maísa precisara distinguir entre seus dois amigos homens especiais. Agora era usado com naturalidade por todos. Que bela horta vocês estão fazendo, disse Edilson aproximando-se. Posso ajudar? Pode, respondeu Maísa antes que Robério pudesse falar. Estamos plantando cebolinha, coentro e pimentão. O papai Robério sabe tudo sobre plantas. Robério olhou para Edilson com uma expressão que misturava orgulho e desconforto. Nos últimos domingos, eles haviam mantido uma cordialidade cuidadosa, mas ainda navegavam em território desconhecido. Aprendi com minha avó no interior, explicou Robério. Ela dizia que criança que planta aprende a cuidar. Sabedoria importante, concordou Edilson, agachando-se ao lado deles. Posso pegar uma muda? Trabalharam juntos por 1 hora. Maísa comandando a operação com a seriedade cômica de uma supervisora de 7 anos. Josilene apareceu na porta várias vezes, observando a cena com uma mistura de alegria e incredulidade. Pronto, anunciou Maísa finalmente. Nossa horta está linda. Agora precisa regar todo dia. Todo dia é responsabilidade grande, disse Robério. Tem certeza que vai conseguir? Claro. Mamãe diz que responsabilidade é coisa de gente grande, e eu já sou quase gente grande. Quase, concordou Edilson sorrindo, mas gente grande tem ajuda quando precisa. Se você esquecer algum dia, eu
ou papai Robério, podemos lembrar você. Ou podem regar para mim. Não, disse Robério firmemente, mas com gentileza. A horta é sua responsabilidade. Nós podemos lembrar, mas não fazemos por você. Edilson observou a interação com interesse. Robério estava estabelecendo limites claros, ensinando responsabilidade sem ser duro. Era um lado dele que não havia aparecido nas primeiras visitas tensas. Papai Robério tem razão, concordou Edilson. Responsabilidade não pode ser terceirizada. Maísa fez bico por um momento, então assentiu. Tá bom, mas se a plantinha morrer, vocês vão ficar tristes comigo? Vamos ficar tristes pela plantinha, disse Robério. Mas vamos ajudar você a plantar uma nova e aprender o que deu errado. A resposta era perfeita, e Edilson sentiu uma pontada de respeito genuíno pelo homem que ainda considerava uma complicação em sua vida organizada. Quem quer almoçar? Gritou Josilene da cozinha. Durante o almoço, uma conversa casual revelou algo inesperado. Papai Robério, disse Maísa, mexendo o feijão no prato. Por que você não come com a gente todos os dias? Porque eu moro longe, filha. Em Messejana. Mas Messejana não é longe. A tia da minha amiga Lara mora em Messejana. Robério trocou olhares com Josilene. Não é muito longe. Mas papai trabalha e tem outras responsabilidades. Que responsabilidades? A pergunta simples expôs uma verdade que todos haviam evitado discutir. Robério não tinha outras responsabilidades significativas. Morava sozinho, trabalhava durante a semana e tinha os fins de semana livres. Maísa, interveio Josilene. Papai Robério tem sua vida própria. Não pode estar aqui o tempo todo. Mas o Edilson também tem vida própria e vem sempre. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Maísa havia exposto com a honestidade brutal da infância uma disparidade no comprometimento que todos sentiam, mas ninguém havia verbalizado. É diferente, filha, disse Josilene finalmente. Por quê? Nenhum dos adultos conseguiu responder adequadamente. Como explicar para uma criança que Edilson havia escolhido estar presente enquanto Robério ainda estava descobrindo como ser pai? Posso fazer uma sugestão? Disse Edilson cuidadosamente. Que tal papai Robério vir jantar uma noite durante a semana também? Se ele quiser, claro. Todos olharam para ele surpresos. Era a primeira vez que Edilson sugeria mais presença de Robério em vez de menos. Você gostaria disso? Perguntou Robério, claramente desconfiado. Maísa gostaria, respondeu Edilson. E isso é o que importa. Verdade, posso escolher que dia? Pode escolher, disse Josilene, ainda processando a sugestão de Edilson. Quarta-feira, porque é o meio da semana, e aí não fica muito tempo sem ver vocês. A lógica infantil era impecável e tocante. Quarta-feira pode ser, concordou Robério, olhando para Josilene em busca de confirmação. Pode ser, ela assentiu. Depois do almoço, enquanto Maísa mostrava para Robério seus desenhos mais recentes, Edilson ajudou Josilene a lavar a louça. O silêncio na cozinha estava carregado de questões não formuladas. Por que você sugeriu isso? Perguntou ela finalmente. Porque percebi algo hoje, disse Edilson, secando um prato com movimentos pensativos. Robério não é má pessoa, ele só não sabe como ser pai, e Maísa está ensinando ele. Como assim? Você viu como ele explicou sobre a horta? Como estabeleceu limites sobre responsabilidade? Ele tem instintos paternais bons, só nunca teve chance de desenvolvê-los. Josilene considerou isso. E você não tem ciúmes? Tenho, admitiu ele honestamente. Mas ciúme não é bom conselheiro. E vi como Maísa ficou feliz tendo os dois aqui ao mesmo tempo. Edilson, disse ela, parando de lavar e se virando para olhá-lo diretamente. Você percebe que está sendo mais maduro sobre isso do que eu? Como assim? Eu ainda sinto raiva dele. Por ter sumido, por ter deixado a gente sozinhas, por aparecer agora quando estávamos felizes. Ela pausou, secando as mãos na toalha. Mas você consegue ver além da sua própria situação e focar no que é melhor para ela. Talvez seja porque meu relacionamento com vocês duas não vem de lugar de mágoa, refletiu Edilson. Não tenho histórico doloroso com Robério. Para mim, ele é apenas o pai da menina que eu... Parou percebendo o que estava prestes a dizer. Que você... Incentivou ela suavemente. Da menina que eu amo como se fosse minha filha,
completou ele, surpreso com sua própria coragem em verbalizar o sentimento. Josilene sorriu, o primeiro sorriso genuíno do dia. Ela te ama também, do jeito dela. E você? Perguntou ele, aproveitando o momento de honestidade. Como você se sente sobre nós? Antes que ela pudesse responder, Maísa apareceu correndo na cozinha. Gente, o papai Robério vai embora. Vem se despedir. No portão, Robério parecia diferente dos primeiros domingos, mais relaxado, menos defensivo. Obrigado pelo almoço, Josi, disse ele beijando a testa da filha. E obrigado pela sugestão, Edilson. Quarta-feira às 6h30 está bom? Perfeito, respondeu Josilene. Até quarta, papai Robério, gritou Maísa, acenando energicamente. Depois que ele partiu, os três ficaram no quintal admirando a horta recém-plantada. Foi um dia bom, disse Maísa pendurando-se no braço de Edilson. Gostei de ter vocês dois aqui. Mesmo? Perguntou Josilene. Não foi confuso? Por que seria confuso? Tenho 2 amigos especiais que gostam de mim e uma mamãe que faz o melhor feijão do mundo. Não é confuso, é sortudo. À noite, depois que Maísa dormiu, Edilson e Josilene sentaram no sofá pequeno da sala. A casa estava em silêncio, apenas o som distante do trânsito de Fortaleza e o zumbido baixo da geladeira. Pode terminar a pergunta que você fez na cozinha, disse ela suavemente. Qual pergunta? Você perguntou como eu me sinto sobre nós. Edilson se virou para olhá-la, o coração acelerando ligeiramente. E como você se sente? Com medo, disse ela honestamente. Muito medo, mas também apaixonada. A palavra ficou suspensa entre eles como uma confissão preciosa e frágil. Mesmo com toda essa complicação do Robério? Perguntou ele. Especialmente por causa de como você lidou com essa complicação, respondeu ela. Você podia ter sumido quando ele apareceu. Podia ter exigido que eu escolhesse entre vocês. Podia ter ficado com ciúmes e criado problemas. Ela pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Em vez disso, você pensou no que seria melhor para minha filha e agiu com mais maturidade que o pai biológico dela. Josilene, deixe-me terminar. Estou apaixonada por você, Edilson. Pela forma como você trata Maísa, pela forma como me trata, pela forma como entrou na nossa vida e melhorou tudo sem tentar mudar quem somos. Edilson sentiu algo se expandir no peito, uma felicidade que não sabia que era possível experimentar. Eu também estou apaixonado por você, disse ele suavemente, e por esta vida que construímos juntos. E sabem o que mais? O quê? Acho que Robério pode ser uma adição boa para essa vida, não uma ameaça. Como você pode ter tanta certeza? Porque vi como Maísa ficou feliz hoje. E vi como ele olhava para ela quando pensava que ninguém estava vendo. Aquele é um homem que está descobrindo como amar a filha dele. Josilene se recostou nele, e Edilson passou o braço ao redor dos ombros dela. Ficaram assim por longos minutos, em silêncio confortável. Edilson? Quarta-feira vai ser interessante. Ele riu baixinho. Vai, mas acho que vamos nos surpreender positivamente. Do quintal chegava o aroma das ervas recém-plantadas, uma promessa verde de crescimento e cuidado mútuo. E pela primeira vez desde que Robério havia reaparecido, Edilson sentiu que talvez estivessem construindo algo ainda mais forte do que haviam imaginado possível. Abril chegou com chuvas inesperadas que transformaram Fortaleza numa cidade de poças e trânsito lento. A rotina da família havia se estabelecido perfeitamente. Edilson aos sábados, Robério aos domingos e quarta-feiras, e todos juntos ocasionalmente. Maísa prosperava com toda a atenção, suas notas na escola haviam melhorado, e ela falava constantemente sobre seus 2 papais com orgulho genuíno. Foi numa dessas quartas-feiras chuvosas que tudo mudou. Edilson chegou a casa mais tarde que o habitual, atrasado por uma reunião importante que havia se estendido. Encontrou uma cena que imediatamente o alertou. Conceição estava na sala com Josilene, ambas com expressões tensas, enquanto Maísa brincava no quarto, sem perceber a atmosfera carregada. "O que aconteceu?" perguntou ele, tirando o blazer molhado. "Robério não apareceu", disse Josilene, voz controlada, mas tensa.
E não atendeu o telefone quando ligamos. Talvez tenha se atrasado por causa da chuva? Edilson, disse Conceição cuidadosamente. Tem mais coisa. Recebi um telefonema estranho no trabalho hoje. Que tipo de telefonema? Alguém perguntando sobre você, sobre sua empresa, sua situação financeira, se você estava mesmo envolvido seriamente com uma professora da periferia. Edilson sentiu algo gelado se espalhar pelo estômago. Quem era? Não se identificou. Disse que era para uma pesquisa de mercado, mas foi muito específico nas perguntas. E vocês acham que isso tem a ver com Robério não aparecer? As duas mulheres trocaram olhares significativos. Edilson, disse Josilene lentamente, preciso te contar uma coisa. Algo que descobri sobre como Robério soube da nossa situação. Escuto. Lembra que ele disse que alguém contou sobre você estar comigo? Lembro. Consegui descobrir quem foi. Uma conhecida minha que trabalha numa lanchonete perto da sua empresa. Ela me contou que um homem apareceu lá várias vezes nas últimas semanas, perguntando sobre você, sobre mim, sobre nossas idas e vindas. Edilson se sentou pesadamente no sofá, processando a informação. Alguém está investigando nossa vida? Parece que sim, disse Conceição. E hoje, depois daquele telefonema estranho, Robério simplesmente não apareceu. Pode ser coincidência, mas é muito estranho, completou Edilson. Foi nesse momento que o telefone da casa tocou. Josilene atendeu e sua expressão mudou drasticamente durante a conversa. Era Robério, disse ela desligando. Ele está no hospital. O que aconteceu? Perguntaram Edilson e Conceição simultaneamente. Disse que teve uma queda no trabalho, mas a voz dele estava estranha. Pediu para eu não levar Maísa para visitá-lo ainda. Que hospital? Hospital Geral de Fortaleza. Disse que não era nada grave, mas que ia ficar internado por observação. Edilson se levantou imediatamente. Vou visitá-lo. Por quê? Perguntou Josilene, surpresa. Porque alguma coisa não está certa nessa história toda. E se Robério está em perigo por causa da nossa situação, preciso saber. Não vai sozinho, disse Josilene firmemente. Vou com você. E Maísa? Fica comigo, ofereceu Conceição. Vão descobrir o que está acontecendo. O Hospital Geral estava movimentado naquela noite chuvosa. Encontraram Robério no quarto do setor de ortopedia, com o braço direito enfaixado e um corte visível na testa. Quando os viu entrar, sua expressão misturou alívio e constrangimento. Robério! Exclamou Josilene, correndo para junto da cama. Como você está? Estou bem, Josi. Não era para vocês virem. Claro que era, disse Edilson, puxando uma cadeira. Somos família. O que aconteceu exatamente? Robério hesitou, olhando entre eles. Tive um acidente no trabalho. Escorreguei de um andaime. Robério, disse Edilson calmamente, mas com firmeza. Pare de mentir. Nós sabemos que alguém está investigando nossa família. Sabemos que você foi procurado. O que realmente aconteceu? A resistência de Robério desmoronou visualmente. Ele fechou os olhos e suspirou profundamente. Vocês não vão acreditar, murmurou. Conte, incentivou Josilene, segurando sua mão livre. Tem um homem, Damasceno Queiroz. Ele apareceu no meu trabalho semana passada. Disse que sabia sobre vocês, sobre Maísa, sobre tudo. Robério pausou, claramente relutante em continuar. Ele ofereceu dinheiro. Dinheiro para quê? Perguntou Edilson, embora suspeitasse da resposta. Para eu causar problemas entre vocês. Para eu exigir pensão, guarda da Maísa, essas coisas, para complicar sua vida. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. E você aceitou? Perguntou Josilene, voz perigosamente baixa. No começo pensei em aceitar, admitiu Robério, evitando os olhos dela. Estava desesperado, precisando de dinheiro, e pensei que talvez fosse justiça. Afinal, Edilson é rico. Pode pagar. Robério, começou Edilson, mas o outro o interrompeu. Deixa eu terminar. Eu ia aceitar. Ia fazer o que ele pediu. Mas aí... Ele olhou para Josilene com uma expressão de dor profunda. Aí vi Maísa cuidando daquela horta que plantamos juntos. Vi como ela falava de vocês dois com tanto carinho. Vi como era feliz. E mudou de ideia, disse Edilson, compreendendo. Mudei e falei para o Damasceno que não ia aceitar o dinheiro dele,
que não ia prejudicar minha filha por ganância. Robério tocou o curativo na testa. Ele não gostou da resposta. Ele te agrediu? Perguntou Josilene, horrorizada. Mandou uns capangas. Disseram que se eu não colaborasse, iam achar outras formas de conseguir o que queriam. Edilson sentiu raiva crescer no peito como uma onda quente. Que tipo de outras formas? Não especificaram, mas o recado foi claro. Ou eu causava problemas para vocês, ou eles iam atrás de Maísa e Josilene diretamente. Por isso você não apareceu hoje, compreendeu Josilene. Estava protegendo a gente. Tentando proteger, mas acho que só piorei a situação. Edilson se levantou e começou a caminhar pelo quarto pequeno, sua mente analítica trabalhando nas conexões. Damasceno Queiroz, murmurou. Esse nome me parece familiar. Você conhece ele? Perguntou Robério. Possivelmente. Preciso verificar uma coisa. Edilson pegou o celular e fez uma ligação rápida. João? Sou Edilson. Preciso que você faça uma pesquisa urgente para mim. Damasceno Queiroz. Deve estar envolvido em negócios duvidosos. Como? Tem certeza? Entendi, obrigado. Desligou com expressão sombria. E aí? Perguntou Josilene. Damasceno Queiroz é concorrente da minha empresa. Perdeu uma licitação importante para mim no mês passado. Vale 3 milhões de reais. Então ele está usando nossa família para se vingar de você? Perguntou Robério. Exatamente. Se conseguir me envolver em processos judiciais complicados, brigas de guarda, escândalos pessoais, minha empresa perde credibilidade, principalmente para contratos governamentais. Que tipo de pessoa faz isso? Perguntou Josilene, visivelmente perturbada. O tipo que não aceita perder, respondeu Edilson grimamente. Mas ele cometeu um erro. Que erro? Subestimou vocês. Achou que Robério ia aceitar o dinheiro facilmente. Não esperava que ele escolhesse proteger a família em vez de aceitar a proposta. Robério olhou para Edilson com uma mistura de surpresa e gratidão. Você não está bravo comigo por ter considerado aceitar? Estou orgulhoso de você, disse Edilson sinceramente, porque quando importou de verdade você fez a escolha certa. Mas agora eles vão atrás de Maísa e Josilene, disse Robério preocupado. Como vamos proteger elas? Nós vamos resolver isso, disse Edilson enfatizando o nós, juntos. Como? Edilson sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era o sorriso que usava em negociações difíceis, quando finalmente encontrava a peça que faltava no quebra-cabeças. Damasceno quer jogar sujo. Vamos mostrar para ele o que acontece quando mexe com nossa família. Nossa família, repetiu Robério, testando as palavras. Nossa família, confirmou Edilson. Porque foi isso que você provou hoje, Robério, que coloca o bem-estar da Maísa acima de qualquer outra coisa, e isso faz de você família. Josilene se levantou e abraçou ambos os homens, lágrimas escorrendo pelo rosto. Vocês dois são impossíveis, murmurou. Como conseguem me fazer chorar e me orgulhar ao mesmo tempo? É talento, disse Robério, tentando brincar apesar da situação séria. É amor, corrigiu Edilson. É isso que famílias fazem uma pelas outras. Do lado de fora, a chuva continuava caindo sobre Fortaleza, mas dentro daquele quarto de hospital, 3 pessoas que haviam encontrado uma forma improvável de se tornar família estavam planejando como proteger o que haviam construído juntos. Então, disse Josilene secando os olhos, qual é o plano? Edilson sorriu novamente, e desta vez o sorriso era puro afeto. O plano é simples. Vamos para casa, colocamos Maísa para dormir, e então vocês dois vão conhecer o lado empresarial da minha personalidade. Isso é bom ou ruim? Perguntou Robério. Para nós? É muito bom, respondeu Edilson. Para Damasceno? Ele vai descobrir que escolheu a família errada para mexer. 6 meses depois, Dezembro havia retornado à Fortaleza com seu calor familiar e o movimento intenso que antecedia o Natal. A Casa Azul do Conjunto Ceará estava irreconhecível. Ampliada com um quarto a mais, a horta de Maísa havia se transformado num pequeno jardim produtivo, e as paredes, agora, exibiam fotos de uma família que ninguém poderia imaginar um ano antes. Edilson acordou cedo naquele sábado especial, sentindo a ansiedade boa que sempre acompanhava dias importantes.
Do lado na cama, Josilene ainda dormia, o anel de noivado simples, mas significativo, brilhando suavemente na luz da manhã que filtrava pelas cortinas. Haviam se casado civilmente 3 meses atrás, numa cerimônia pequena mas perfeita, com Maísa como daminha e Robério como uma das testemunhas. A situação com Damasceno Queiroz havia sido resolvida de forma mais rápida e eficiente do que qualquer um esperava. Com a ajuda de seus advogados e algumas conexões estratégicas, Edilson havia descoberto que as práticas comerciais questionáveis de Damasceno se estendiam muito além da tentativa de chantagear sua família. Uma denúncia anônima aos órgãos competentes, acompanhada de evidências cuidadosamente documentadas, resultou numa investigação que afastou Damasceno do mercado de licitações por 5 anos. Os homens que haviam agredido Robério foram identificados e presos. A ameaça havia desaparecido tão rapidamente quanto surgira. Robério, por sua vez, havia se surpreendido a todos, incluindo a si mesmo. A experiência de quase perder a família que estava construindo o transformara. Mudou-se para um apartamento pequeno, mas decente no conjunto Ceará, a apenas 2 quadras de distância. Conseguiu um emprego melhor numa construtora, fruto de uma recomendação discreta que Edilson havia feito, e agora jantava com eles todas as quartas-feiras, além dos domingos habituais. Maísa havia ganhado não apenas um pai, mas 2 homens que competiam gentilmente para ver quem fazia ela rir mais alto. Naquela manhã de dezembro, exatamente 1 ano depois da carta que havia mudado tudo, eles tinham planos especiais. "Bom dia, dorminhoca", murmurou Edilson, beijando suavemente o ombro de Josilene. "Que horas são?", perguntou ela, espreguiçando-se. 7 da manhã. O grande dia chegou. Josilene sorriu, lembrando-se imediatamente do que tornava aquele sábado diferente. Era o dia da inauguração do Centro de Apoio Educacional Maísa Carneiro, um projeto que havia nascido das conversas sobre educação entre ela e Edilson e se desenvolvido numa iniciativa que combinava tecnologia e pedagogia para atender crianças de famílias de baixa renda. Ela já acordou? Acordou há 1 hora. Está no quintal com Robério, colocando as últimas mudas de manjericão na horta. Queria que tudo estivesse perfeito para hoje. Josilene se levantou e foi até a janela, observando a cena que se tornara rotineira aos sábados de manhã. Robério agachado ao lado da filha, ambos com as mãos sujas de terra, conversando baixinho sobre o cuidado com as plantas. A transformação dele havia sido uma das maiores surpresas daquele ano extraordinário. "Nunca imaginei", disse ela, recostando-se em Edilson que se aproximara, "que nossa família pudesse ficar assim. Assim como? Completa, feliz, real." Edilson a abraçou por trás, observando através da janela o homem que havia chegado como uma complicação e se tornara um irmão improvavelmente querido. "A carta da Maísa funcionou melhor do que ela poderia imaginar", disse ele. "Ela pediu um pai e ganhou 2. E eu, que só queria que ela fosse feliz, ganhei um marido maravilhoso e um... Como definir o Robério? Cunhado maluco?", sugeriu Edilson rindo. "Família", disse Josilene simplesmente. "Ele é família." 2 horas depois, estavam todos no carro a caminho do bairro Aldeota, onde o centro educacional seria inaugurado. Maísa, agora com 8 anos, usava um vestido novo azul turquesa, sua cor favorita, e não parava de fazer perguntas sobre o evento. "Vai ter muita gente?", perguntou pela 10ª vez. "Vai", respondeu Josilene pacientemente. "O prefeito vai estar lá, alguns vereadores, diretores de escola e crianças da minha idade." "Muitas crianças da sua idade", confirmou Robério do banco da frente. "Afinal, o centro é para elas." "E vai ter o meu nome na placa?" "Vai", disse Edilson, olhando pelo retrovisor para ver o sorriso radiante da menina. Centro de Apoio Educacional Maísa Carneiro, bem grandão na entrada. A escolha do nome havia sido unanimidade. Era Maísa quem havia inspirado o projeto com sua carta inocente. Era ela quem havia unido aquela família improvável. Era ela quem merecia ter seu nome associado a algo que ajudaria outras crianças. O centro ocupava um prédio renovado no coração da Aldeota, com salas amplas equipadas com computadores, biblioteca, espaços para tutoria individualizada e uma área de convivência que imitava o ambiente acolhedor de uma casa.
O projeto atendia crianças de 6 a 12 anos no contraturno escolar, oferecendo reforço pedagógico, acesso à tecnologia e, principalmente, atenção individualizada. Quando chegaram, uma pequena multidão já estava reunida na entrada. Josilene, agora coordenadora pedagógica do centro, foi imediatamente cercada por colegas professores e autoridades locais. Edilson, que havia financiado o projeto inteiro, mas insistira em manter-se discreto, observava com satisfação o movimento. "Papai Edilson", disse Maísa, puxando sua mão, "estou nervosa." "Por quê, princesa? E se as pessoas não gostarem do centro? E se não funcionarem?" Edilson se agachou para ficar na altura dela, como havia aprendido a fazer no primeiro dia em que se conheceram. "Sabe o que eu acho que vai acontecer?" "O quê?" "Acho que muitas crianças vão ter a chance de aprender coisas novas, fazer amigos, se sentir importantes. Igual você se sente quando está aqui conosco." "E isso é bom?" "É a coisa mais importante do mundo", disse Robério, aparecendo ao lado deles. Criança feliz vira adulto que faz outros felizes. A cerimônia de inauguração foi simples, mas emocionante. O prefeito fez um discurso sobre investimento em educação. Alguns diretores de escola falaram sobre a importância de projetos complementares. E então chegou o momento que todos aguardavam. "E agora", anunciou o mestre de cerimônia, "vamos ouvir a pessoa que inspirou este projeto." Maísa Carneiro. A menina caminhou até o microfone com a confiança que havia desenvolvido ao longo daquele ano transformador. Edilson e Josilene seguraram as mãos involuntariamente, orgulho e ansiedade misturados em igual medida. "Oi, gente", disse Maísa, e sua voz infantil ecoou pelo sistema de som. "Meu nome é Maísa, e este centro tem meu nome porque eu escrevi uma carta." Risos gentis se espalharam pela audiência. "Eu pedi para o Papai Noel me mandar um pai porque minha mamãe ficava triste às vezes. E sabe o que aconteceu? A carta foi parar nas mãos do papai Edilson e ele veio conhecer a gente. Aí depois apareceu o papai Robério, que é meu pai de verdade, mas estava perdido." Edilson sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Do outro lado, viu Robério passando discretamente a mão pelo rosto. "Agora eu tenho 2 papais, uma mamãe que sorri de verdade todo dia e uma família que cuida um do outro." E pensei, se outras crianças puderem vir aqui e aprender coisas legais, talvez elas também fiquem felizes igual eu fiquei. A plateia aplaudiu entusiasmada. Maísa esperou o silêncio voltar antes de continuar. "Então este centro é para todas as crianças que querem aprender, que querem se sentir especiais, que querem ter gente grande cuidando delas. E tem o meu nome porque eu escrevi a carta que fez tudo isso começar." Mais aplausos, agora mais intensos. "Obrigada, Papai Noel, por fazer minha carta chegar no lugar certo. E obrigada para todo mundo que vai ajudar as crianças aqui." Fim. O descerramento da placa foi feito pela própria Maísa, auxiliada pelos 2 pais e pela mãe. Centro de Apoio Educacional Maísa Carneiro, onde cada criança é especial. Estava escrito em letras douradas sobre mármore claro. "Está tudo igual eu imaginei", sussurrou Maísa, maravilhada. "Como você imaginava?", perguntou Josilene. "Bonito, cheio de amor. Igual nossa família." A tarde foi dedicada a visitas guiadas, apresentações das instalações e um lanche comunitário que Conceição havia organizado com a eficiência de sempre. As primeiras turmas começariam na segunda-feira seguinte, com 60 crianças selecionadas de escolas públicas da região. Ao final do dia, quando já estavam de volta à casa do Conjunto Ceará, a família se reuniu no quintal para o ritual que havia se tornado tradição: cuidar da horta juntos enquanto conversavam sobre o dia. "Foi o dia mais especial da minha vida", declarou Maísa, regando cuidadosamente as plantas de coentro. "Por quê?", perguntou Robério. "Porque hoje eu vi que minha carta não só me deu uma família. Ela vai dar oportunidades para outras crianças também." "Você entende que vai ajudar muitas pessoas, filha?", disse Josilene, orgulho evidente na voz. "Entendo, e é por isso que foi especial." Naquela noite, depois que Maísa dormiu, os 3 adultos se sentaram na varanda pequena da casa, observando o movimento calmo do bairro. Robério havia trazido violão e dedilhava suavemente melodias nordestinas
que aprendera com o avô. Quem diria, murmurou ele entre uma música e outra, que eu ia acabar tocando violão na varanda da minha ex-namorada e do marido dela. Ex-namorada e atual cunhada, corrigiu Josilene sorrindo. E atual irmão, acrescentou Edilson. É mesmo uma situação maluca, concordou Robério, mas é nossa situação maluca. A melhor situação maluca possível, disse Josilene. Edilson olhou para os dois, depois para a casa onde Maísa dormia tranquila, depois para o quintal onde cresciam as plantas que eles cuidavam juntos, e sentiu uma gratidão profunda tomar conta do peito. Posso falar uma coisa? Disse ele. Claro, responderam os outros dois. Ano passado, quando li aquela carta da Maísa, pensei que estava fazendo um favor para vocês. Pensava que estava sendo generoso, ajudando uma família necessitada. E não estava? Perguntou Robério, curioso. Estava fazendo um favor para mim mesmo. Vocês me salvaram de uma vida vazia. Vocês me deram propósito, amor, família verdadeira. Ele pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Aquela carta não foi escrita para o Papai Noel. Foi escrita para mim, para nos salvar todos. Papai Noel é só o cara dos Correios, brincou Robério, arrancando risos dos outros dois. O melhor sistema de correios do mundo, disse Josilene. Entregou exatamente onde precisava chegar. Na manhã seguinte, um domingo ensolarado de dezembro, Edilson acordou com o som familiar de risos vindos do quintal. Pela janela, viu Maísa ensinando Robério uma nova música que havia aprendido na escola, enquanto Josilene preparava café na cozinha, cantarolando baixinho. Era uma cena cotidiana, simples, perfeita na sua imperfeição. Nada de extraordinário acontecendo, apenas uma família vivendo um momento comum de felicidade. Um ano antes, Edilson teria considerado essa cena impossível. Hoje era sua realidade favorita. Levantou-se e foi juntar-se à família no quintal, onde as plantas cresciam forte no solo cearense, onde o futuro florescia tão naturalmente quanto as ervas que cuidavam juntos, onde uma carta escrita por uma menina de 7 anos havia criado a família mais improvável e perfeita que qualquer um poderia imaginar. Bom dia, família, disse ele, abraçando os três de uma vez. Bom dia, papai Edilson, respondeu Maísa radiante. E naquele abraço coletivo, sob o sol forte de Fortaleza, 3 adultos e uma criança celebraram silenciosamente o milagre cotidiano de pertencer uns aos outros. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Edilson, Josilene, Maísa e Robério tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Esta jornada de amor, família e segundas chances nos lembra que às vezes os presentes mais preciosos chegam embrulhados nas circunstâncias mais inesperadas. Para continuar descobrindo histórias que celebram a força dos laços familiares e a beleza dos novos começos, encontrem nossa playlist especial com narrativas igualmente cativantes aqui ao lado esquerdo de vocês. Se esta história de transformação e amor verdadeiro os emocionou, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos novas histórias que exploram as complexidades e maravilhas da vida real. Não percam nossos próximos conteúdos e nos contem nos comentários qual parte desta história mais os tocou. Estamos ansiosos para ler suas impressões e compartilhar mais momentos especiais com vocês.